Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Quero ser grato a Deus por essa rica oportunidade. Eu tenho conta, pastor. Eu tenho conta espiritual. Glória a Deus. Localiza o Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus 14. Mateus 14. Evangelho segundo escreveu Mateus 14. Mateus 14. Verso de número 30. Quantos acharam? Diga aí, eu vou morar no céu. Pronto. Achou aí? Correndo mesmo. Marca aí. Vamos lá para Marcos, correndo. Marcos de número 6. Quantos acharam? Marcos de número 6, correndo. Marcos de número 6, seu verso 48. Achou, igreja? Marcou? Diz amém. Quem não achou, diz amém. Tá ligado aqui, ô pastor? Tá ligado aqui, ô? Amém, glória a Deus. Localiza aí, Evangelho de João também, correndo. João de número 6. João de número 6, correndo. E a gente vai rapidão voltar texto de Mateus. João, verso de número 6. João 6, verso de número 19. Vamos lá? Glória a Deus. Posso ler? Pode ler? Está escrito assim, Evangelho de João 6, verso 19. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Só até aí. Vamos correr para Marcos. Podemos ler em Marcos? Marcos 48. Marcos 6, 48. Está escrito assim: ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por ele. Mateus correndo. Mateus 14, verso 30. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Glória a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, eu quero te agradecer por este momento, por esta palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Eu quero te agradecer por essa festividade, por este convite, pela honra de estar aqui nesta casa mais uma vez, te
servindo e te adorando. Meus irmãos, eu não tenho muito tempo aqui, eu não vou demorar. Estou muito cansado e tenho pregado esses dias direto em outras igrejas. Só nessa semana, acho que é a segunda festa do Senhor que eu prego. E estou rouco, estou cansado. Trabalhei, minhas pernas estão doendo, trabalhei o dia todo, graças a Deus. E eu falei a Deus que não queria estar aqui não. Falei até com o Luiz. Falei, varão, não queria ir lá não, varão. Mas já falei, está no cartaz. Vontade era de não vir. Cheguei em casa, falei, Jesus, eu não quero ir não. Mas já cheguei em casa, eu já saí do estabelecimento. E era 7 e alguma coisa, 7h30. Falei, mas vou lá, Jesus. Já falei, está falado. Gente, a palavra de Deus é simples. Como eu não tenho muito tempo, eu quero compartilhar algo com a gente aqui, simples. Eu estava anotando, lendo o Evangelho de Mateus, como lendo o Evangelho de Marcos, como o Evangelho de João. Eles vão contar a mesma história. Porém, Mateus vai contar com riquezas de detalhes muito fortes. João também vai contar com a riqueza de detalhes muito forte. Marcos vai contar também com um detalhe que marcou minha vida e marcou a minha história do dia que eu entendi a maneira que Cristo observou os discípulos. Só que antes de eu trazer um esclarecimento, porque eu li nas 3 versões, eu quero chamar a tua atenção por termo aqui, tempestade. Esse termo tempestade aqui, já trocando em miúdo por dia de hoje, para eu não ficar voltando para bater no mesmo texto toda hora. Eu quero dizer para você que a tempestade é tudo aquilo que te tira do propósito de Deus. Entendeu aí? Para não ficar repetindo toda hora. A tempestade aqui é tudo aquilo que te tira da direção, te tira do objetivo, tira do projeto de Deus. Você sai do cenário que Deus quer que você esteja e vai para um cenário que Deus não quer que você esteja. A tempestade aqui é a dificuldade, é o problema, é a doença. Então a igreja entende isso, não é isso? A igreja não entende que hoje, século 21, a tempestade não é mais o vento que bateu no barco? Correto? Então pronto, você entende que a tempestade é seu problema. Às vezes é um filho, às vezes é um esposo, às vezes é uma falta de dinheiro. E lá vai. Se eu for descrever tudo que eu posso comparar como tempestade, o tempo não daria. Então já estou trocando em miúdo aqui, para a gente entender onde eu quero chegar. Por quê? Porque eu vou pedir para vocês apertar o cinto, um pouquinho só. Por que, pastor, apertar o cinto? Porque eu vou levar para uma linha mais diferente. Eu venho 3 meses estudando essa mensagem e conversando com Deus, e não orei, pastor, eu não minto, não orei em momento nenhum para Deus fazer uma manifestação através dessa mensagem. Não. Só queria compreender o texto. E eu vim 3 meses batendo nesse mesmo texto. Se eu te contar, desses 3 meses para cá, eu já preguei essa mensagem umas 15 vezes. Só lá na igreja, um jovem foi lá e falou: eu vim aqui na sua igreja, você pregou ela. Eu vim de novo, você pregou ela. Aí a senhora: eu vim para o ciclo de oração, você pregou ela. Eu disse: é porque eu estou aprendendo alguma coisa com ela. Eu estou batendo nesse texto
possível que Deus não me trate dentro desse texto. E nos últimos dias, muito cansado, debilitado, pressão subindo, pastor. Parei no hospital 2 vezes, dando 16/10, 15/9. Falei, Jesus. Eu falei, eu não vou ler esse negócio não. Eu falei, eu vou pregar nessa mensagem e não vou ler não. Eu já li isso. Eu falei, agora eu preciso que o Senhor me ajude. Fui pregar em uma festividade do Senhor e acordei, era 4 e pouca da manhã. Eu falei, não, tem que ler. Mas não vou orar, mas eu vou ler. E eu reli. Fui, preguei, voltei. Quando foi no outro dia, eu peguei o texto e falei, eu vou pregar, Senhor. A mensagem é a mesma. Pastor, por que você prega a mesma mensagem? Eu podia mudar o texto. Não sei quantos textos da Bíblia eu já passei. Só que Deus me deixou aqui dentro desse texto. E eu não sei quando eu vou sair dele não. Só que dentro desse texto Deus me deu um sonho. A Bíblia diz que quem tem um sonho, conte como sonho. Só que dentro desse sonho Deus conversou comigo. E eu vi, pastor, uma tempestade nesse sonho. Pense em uma tempestade. Aí eu falei, agora Deus vai me dar o texto. Estou sentindo já a graça dele aqui. Eu falei, agora ele vai me ensinar alguma coisa, não é possível. A minha insistência em ficar no texto por muito tempo me fez Deus me fazer viver tempestade de um sonho. E aí eu tive dentro desse texto, dentro do meu sonho. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você que Deus me fez sentir a sensação e o desespero do discípulo dentro da tempestade. E não é coisa boa. E o que você quer dizer com isso hoje, pastor? É porque tem crente que não viveu nada, não passou por nada ainda. E a primeira coisa que faz, sabe o que é, pastor? Deus vai nos deixar morrer nesse deserto. Eu vou assim, devagarinho. Deus vai nos deixar o tempo todo nessa tempestade. Eu não vou dizer para você levantar a mão não, mas aqui tem, eu tenho certeza que tem. Começando por mim. Quantas vezes você parou e disse, já estou muito tempo nessa situação, já estou muito tempo desse jeito, já não aguento mais, parece que esse vento não vai cessar, parece que essa tempestade não vai cessar. Porém, surge a murmuração, a crítica, a dúvida, desespero, desânimo, e depois larga a fé. Depois o culpado é Cristo. E tem crente que é ousado, pastor. Se eu for usar o versículo de número 2, o versículo de número 2 vai dizer que Cristo insistiu para que os discípulos entrassem no barco de Mateus. A narrativa de Marcos vai do mesmo jeito, vai dizer, Cristo insistiu para que os discípulos entrassem no barco. A palavra insistência aqui traz a ideia que os discípulos não querem entrar, e eles entram por causa de alguém que tem uma autoridade maior. E após ele entrando no barco, eles não vão porque eles querem ir, eles vão porque alguém mandou. Eles não fazem
porque ele quer fazer. Ele faz porque alguém manda ele fazer. Ele não caminha até o barco porque ele quer ir até o barco. Ele vai até o barco porque Cristo insistiu. Marcos relata que Cristo insistiu. Mateus relata que Cristo insistiu. Porém João não relata. João diz que eles, percebendo que a multidão vai pegar Jesus e proclamar rei por causa do milagre dos pães, o que é que ele faz? Ele entra no barco. Porém a narrativa de Marcos como de Mateus vai dizer que Cristo insistiu, porque até os discípulos iam cair na gandaia de proclamar Cristo como rei. Perceba, só que quando ele entra neste barco e vai por causa da existência de Cristo, gera o que? Consequência. E é aqui que eu vou trazer uma aplicação para a gente. E quanto crente que disse: Deus, eu botei o pé porque o Senhor mandou, e agora? Eu só estou aqui porque o Senhor mandou, e agora? Eu só estou vivendo uma tempestade porque o Senhor mandou, e agora? Se o Senhor não insistisse, eu não estava passando por turbulência. Se o Senhor não insistisse, eu não teria entrado no barco. Se o Senhor não insistisse, eu não teria estar passando por um momento de pânico, de horror, de dor e de desespero. Entenda uma coisa: nem toda vez que Cristo manda você entrar num barco, Ele está dizendo para você que vai ser fácil você chegar aonde Ele falou. Simplesmente Ele disse: senhores, entra no barco, precavendo uma atitude que o discípulo ia tomar. Mas no meio do cenário que se criou, veio a tempestade, e Cristo sabia que a tempestade ia vir, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele insiste que o discípulo entrasse num barco. Porém há um questionamento: pastor, o quê? Já que Cristo sabe que o vento vem, tempestade vem, por que Ele insiste que o discípulo entre no barco? A ideia do pano de fundo teológico ao qual João escreve é boa. Ele podia se justificar. Não, insistir que ele entrasse no barco porque eles já me proclamam rei e não é o momento. Então o que acontece? Só que Cristo sabia do que ele ia passar. Aí eu vou trocar em miúdo para a igreja aqui agora. Tem crente aqui que colocou o pé aonde Deus mandou colocar o pé, entrou aonde Deus mandou entrar. A direção é a direção que Deus deu. Porém, pastor, quando chegou no meio, Deus disse: vou permitir o vento, vou permitir a tempestade e não vou estar presente. Porque nem toda tempestade Ele está presente. Nem toda tempestade Ele está no ambiente. Eu entendo que tem tempestade, Cristo está no barco. Tem tempestade que Ele está no barco. Ainda que a narrativa do texto diga que Ele esteja dormindo dentro do barco, mas Ele está dentro do barco. Porém, tem tempestade que só os discípulos estão no barco. E aí é o que dá o problema. Porque essa ideia de querer entender que Cristo só está no barco quando Ele está dentro do barco. Pastor, como é isso? A ideia do discípulo aqui é: na primeira tempestade eu não morri. Por quê? Porque Ele estava perto, estava dentro do barco. Na segunda tempestade, a ideia é essa: Ele não está aqui, nos mandou vir para aqui morrer. Por que morrer? Porque Cristo não está no barco. E a ideia de todo crente quando não vê Cristo é o quê? Questionar. Diz aí, Luiz, eu estava conversando no salão. Isso aqui, crente aqui, desespero,
pedindo a Deus uma resposta, uma solução, uma providência. Deus sabendo que a gente precisa, mas fica calado, mudinho. Na ideia da gente, Luiz falou para mim assim mesmo, ó, mas Deus está fazendo. Aí eu falei, mas na ideia da gente, Deus não está vendo nada. Por quê? Porque você quer resposta imediata. E Deus não lhe dá resposta imediata quando você quer. Deus só lhe dá resposta na hora que Ele entende que é necessário você ter a resposta. Ninguém fique com essa ideia, eu oro e Deus me dá agora. Não, você orou e recebeu agora porque Deus entendeu que você precisava agora. Porque se Ele entendesse que você não precisava agora, você não ia receber. Então entenda que o discípulo está dentro do barco gerando um questionamento, que é esse que todo crente faz. Vou repetir mais pela terceira vez aqui. Você botou o pé, você botou a mão, começou a fazer na direção de Deus. Foi Deus que mandou você ir, foi Deus que mandou você colocar a mão. Porém quando chegou o vento, porém quando chegou a tempestade, você entra em pânico, você entra em desespero e você perdeu, sabe o que? Isso aqui, visão. Pastor, sabe como foi que eu aprendi isso? Quando eu estava lá na tempestade no sonho, eu perdi o óculos. Eu entrei em pânico no sonho. Falei, como é que eu vou enxergar? Como é que eu vou enxergar? Aí ele falou, eu escutei a voz do sonho. Falando do sonho, estou contando como sonho, para não confundir. Pega o óculos de volta. Quando eu tinha um lado assim, ó, gravoroso, que eu botei, eu achei a visão. Aí eu falei, Jesus, quando eu acordei, eu falei, Jesus, como que foi isso? Aí eu comecei a pensar. Eu falei, tem tempestade que não faz perder a visão. Tem tempestade que nos faz ficar cego. Tem tempestade que a gente passa, meu irmão, meu amigo, que a gente fica sem sentido da vida. A gente procura Cristo e não vê. Cristo está pertinho da gente, a gente não consegue enxergar. Eu falei, Jesus, como é esse negócio de perder a visão? Aí eu vou te explicar, está no texto. Vem Cristo andando. O texto diz que todos, está no texto, todos o viram, mas não reconheceram. Por quê, pastor? Porque não tinha mais. A tempestade fez ele perder a visão. E outra coisa, a narrativa do texto é muito interessante. É detalhe isso aqui. Porque todos os viram andando sobre as águas. E ele vem se aproximando, mas por ter perdido a visão, não reconhece. Pastor, e aí quando chegou perto, ainda não conheceu. Vou te provar no texto que ainda não conheceu. Eu descobri um detalhe nesse texto, que quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, Jesus já tinha passado do barco. Está no texto isso aqui. Como é isso? A narrativa que nós leu. E o texto vai dizer, e ele já vinha passando do barco. Pedro ainda não tinha descido. Imagina, os discípulos estão tão cegos por causa da tempestade, que Cristo caminha, chega perto, vai passando pelo lado do barco, e o discípulo tomado pelo pânico. Meu Deus, isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo, por quê? Porque eles estão constantemente do lado de Jesus. E na segunda tempestade, ele perde a visão totalmente. Porque o texto diz que ele ia passando do lado do barco. Aqui é o barco com 12 discípulos, tudo cego por causa da tempestade, e Jesus passando. Jesus passando. Aqui é o barco, ó o barco, ó. Jesus passando do lado. Só que a tempestade faz crente perder a visão. Tempestade faz crente não conhecer Cristo. Tempestade faz crente não reconhecer pessoa de Cristo como Ele é. E outra coisa, Cristo aqui, Ele vem de uma forma gloriosa. O que é que o discípulo, a reação dele é a qual? É um fantasma. A reação dele é a qual? É um fantasma. Entenda
momento que você passa na sua vida, que Cristo se revelando de maneira gloriosa, você não consegue reconhecer Ele na pessoa dele, ainda que Ele venha de uma maneira fora do normal. Pastor, por quê? Porque andar sobre as águas não é comum. Andar sobre as águas não é comum. A ideia é ou nada, ou navega, ou mergulha. Agora andar não é normal isso. Então ele faz o quê? Confunde. Por quê? Porque perdeu a visão. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem gente aqui que precisa achar de volta aquilo que perdeu. Porque Cristo está pertinho de você. Ele está pertinho do seu barco. Ele está pertinho da sua casa. A diferença é que você está cego e não está conseguindo ver. Desculpe falar essa verdade. A diferença é que Ele está passando do lado do seu barco, e a tua cegueira, por causa da tua tempestade, por causa da tempestade, você não consegue enxergar. Vou correr para encerrar. Só que tem um verso muito interessante, o verso 48, para encerrar aqui. Eu quero encerrar de verdade. No verso 48 que nós lemos, eu vou encerrar aqui agora, estou falando sério. Talvez não foi do jeito que vocês queriam, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Mas o verso 48, eu vou encerrar. Eu lendo o texto, eu li acho que eu li esse texto umas 20 vezes. Só o verso 48. E aí Deus falou assim, ó: observa direito, meu filho, está aí. Eu falei, o que, Jesus? Ele está aí. Eu falei, o que, meu Deus? Ele está aí. Eu parei, olhei, cocei a cabeça. E aí quando eu li o verso 48 pela manhã, domingo passado, amanhã vai fazer 8 dias. Aí está escrito assim mesmo, ó. E ele notou. Eu me perguntei, o que foi que Jesus notou? Está escrito, e ele é a pessoa de Cristo. Notou é alguém que parou para observar alguma coisa. Pegou aí? E ele notou. Aí eu fiquei, que os discípulos, ó, remava com a palavra dificuldade. Quando eu enxerguei essa palavra dificuldade, Deus falou no meu coração: eu estou observando a sua dificuldade. Eu vou repetir isso aqui de novo. Quando eu entendi a palavra dificuldade, Deus falou: você sabe o que significa a palavra dificuldade? Palavra notar é alguém que está te observando. Palavra dificuldade é alguém que está com um problema, situação caótica, difícil. A palavra já começa dizendo dificuldade, de difícil. Só que eu falei, meu Deus, desceu. Falei assim mesmo, desceu Jesus. Peguei a revelação. Aí de repente Deus falou, continua lendo, meu filho. Aí eu falei, pois o vento. Aí ele vai dizer, pois o vento. Olha para você ver. Pois o vento soprava contra eles. O cara está com dificuldade por causa do vento que bate. Você entendeu aí? A igreja está com dificuldade por causa de quê, pastor? Do vento. A igreja está com dificuldade por quê?
Por causa do vento. Me ajude a pregar? Vamos lá. Se a igreja está com dificuldade por causa do vento que batia o contrário, é certo que esse vento, se o vento está ao contrário, esse vento tem o quê? Uma direção? Uma direção? Porém, já que o vento está ao contrário, você está na direção certa. O vento é para andar na sua mesma direção. Esse vento é para lhe matar ou te ajudar? Não vou aplicar isso aqui mais não. Ó, vamos lá. Vou repetir mais uma vez só. Escuta isso. Você está na direção certa. O vento que está na direção ao contrária. E a sua dificuldade é por causa do vento. Esse vento é para te matar ou para te ajudar a avançar? Porque a ideia do vento, se ele está ao contrário, em vez de ele lhe prejudicar, é para ele ir para frente. Porém, por circunstância da vida, o vento resolveu vir na sua direção. Porém, tem alguém que o vento escuta e obedece. Porém, tem alguém que o vento não pode ir contra. Porém, tem alguém que o vento dá ouvido e sabe muito bem escutar a voz. Quem é esse? Jesus. O texto diz que quando Cristo fala com o vento toma a direção certa. Então, o vento que está querendo te matar, ele não é para te matar. Ele só vai te ajudar a chegar aonde você tem que chegar. Essa tempestade não é para te matar. Essa tempestade não é para te fazer perder o sentido. Essa tempestade não é para te fazer parar, não, meu amigo. É simplesmente para te alavancar para frente. Ei! Só que dentro desse texto aqui, eu observei algo para encerrar. Aí ele nota com dificuldade por causa do vento. Porém, o texto vai dizer assim mesmo, pastor. Em plena madrugada. Ó, em plena. Peraí. Madrugada. Tá tudo escuro, né? Pensa comigo. Se é madrugada, é tudo escuro. Porque eu quero encerrar, Jesus. Mas o verso 19 que nós lemos é para dar iniciativa a isso aqui. Só que eu queria pular ele, mas eu vou correr rapidinho para o verso 19. Eu vou dar para aqui, ó. Quando ele fala no verso 19 de João, que ele fala que eles tinham remado cerca de 25 a 30 estádios, é uma ideia de 185 mil metros de distância que o discípulo já tinha percorrido. Porém, como ele já tem percorrido essa distância, quando a narrativa de Marcos que nós lemos aqui, quando Jesus notou, ele ainda está em cima do monte. Quando Jesus está notando o discípulo, tem 3 detalhes aqui. Ele está em cima do monte, ainda ele não tinha descido. Segundo, era na 4ª vigília da noite. A distância era de 25 a 30 estádios. Essa ideia. Então entenda, Jesus está onde? Jesus está em cima do monte. Vou aplicar uma revelação aqui muito bonita. Jesus está em cima do monte, cerca de 185 mil metros. A ideia de 4ª vigília da noite é das 3 da madrugada às 6. Então entenda que estava tudo escuro. Aí o texto de Marcos vai dizer que Jesus viu a igreja, porque viu esse sinal de, notou esse sinal de viu, entendeu que estava com dificuldade por causa do vento, e ainda foi em plena escuridão. E qual foi a distância que Jesus te viu? 185 mil metros de distância. Ei,
Deus não precisa estar dentro da sua casa para saber a tempestade que você está vivendo. Deus não precisa estar perto de você para saber o que você está passando. Ele te viu de cima do monte, na madrugada, na escuridão. Não adianta o inimigo dizer que Deus não te viu, porque mesmo na escuridão, na madrugada, Ele estava te observando. Ele estava notando o teu desespero, a tua situação, o seu cenário, e Ele vai descer do monte em tua direção, em sinal de resposta. Ei, deixa eu dizer uma notícia aqui. A tempestade, pastor, foi tão ousada, melhor dizendo, o vento foi tão ousado, que quando Pedro, ele duvida que é Cristo. Quando Pedro duvida que é Cristo, porque dos 11 para mim só Pedro duvidou. Porque se todos duvidassem, todos pulavam do barco, e só ele pulou. Então só Pedro duvidou. E dúvida na vida de alguns crentes move a mão de Deus, pastor. Tem hora que nós temos que acreditar, porque a Bíblia diz o quê? Feliz é aquele que não viu, mas creu. Mas quem duvidou, na Bíblia eu encontro vários personagens que duvidaram, e por causa da dúvida viveu o que nunca viveu. Vou começar logo pelo Tomé. Tomé, porque duvidou, ele diz: toque em mim. Talvez aquele toque marcou a história de Tomé para o resto da vida. Se Tomé não tivesse duvidado, ele não tinha mandado tocar. Ele só mandou tocar porque Tomé duvidou. Tem coisas na nossa vida que com Cristo é necessário haver dúvida para que haja manifestação de Deus. Ei, Zacarias entra no templo, vai oferecer sacrifício pelo povo. De repente, a esposa dele, aproximadamente seus 90 anos já de idade, ele também já estava bem velhinho. Aí o anjo desce, entrega a profecia. Ele duvida. Se ele não duvida, ele nunca ia ter a experiência de ficar mudo. Meu Deus! Sara! Está um anjo conversando com Abraão pela terceira vez. Aí ela está escutando e dando risada. Como pode, eu já véia? Aí o anjo: vem cá, você. Ela anda mente. Ele disse: você vai ver se Isaac não vai vir? Vê Isaac. A dúvida faz Deus se movimentar. Tem certas vezes. No início da minha fé, uma senhora Jusdalva, nunca vou esquecer, ela sempre me entregava a mesma profecia. Jeremias 1,19. Jeremias 1,19. Aí teve um dia, eu falei assim: essa mulher é mentirosa, rapaz, Deus fala com ninguém. Cheguei em casa, botei meu joelho no chão, falei: se Deus não falar, é tudo mentira. Fui dormir, pastor, acredite em Deus. Deus não falou comigo. Daqui a pouco eu acordei, aquela voz chamando meu nome, eu saí batendo nas paredes, acendendo a luz. Jadson, Jadson. Eu falei: isso aí foi o diabo, foi Deus não. Foi Deus, falando de novo, deitei para dormir. Daqui a pouco levantei do mesmo jeito, batendo nas paredes, minha mãe perguntando: o que foi, o que foi, o que foi? Eu falei: Deus falou comigo, me chamou pelo nome. Só porque eu vivi a experiência, porque eu duvidei. Tem coisas que você só vai viver com Deus porque você duvida. Só que Pedro só andou na água aqui porque duvidou. Porque se ele não tivesse duvidado, ele não tinha andado sobre a água. Ele fala: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir contigo. Aí Cristo diz: vem, Pedro. E aí, o problema é que tem gente que duvida, mas não tem coragem. E Pedro duvidou e tem coragem. Por quê? Porque pular na água ali, no cenário que estava em tempestade, porque em momento nenhum o texto diz que a tempestade cessou. Então ele pula na água ainda em tempestade. Só que a lógica é: em tempestade, pular na água é o quê? Afundar. Turbulência. Porém, ele nem afunda, nem tem turbulência. Por quê? Parece que eu vejo Deus dizendo: ó, já que você pulou, eu vou caminhar com você. De que jeito? Salmos 37, verso número 23, está escrito que o espaço de um bom homem é confirmado pelo Senhor. Vem cá, Pedro duvidando. O espaço dele é de um bom homem, só a atitude de ele ter, em querer ir ter com Cristo, já se torna um bom homem. Aí ele disse assim: e Cristo, imagino eu, pastor, eu estou criando isso aqui agora. Imagino eu, Cristo dizendo: já que o espaço de um bom homem é confirmado pelo Senhor, então vamos lá, pisa aí, Pedro, na água. Quando ele pisou, a mão de Deus por debaixo. Quando ele pisou, a mão de Deus por debaixo. Deus disse: você não vai afundar,
Você não vai afundar, você não vai afundar. Por quê? Porque quando Cristo chama, ainda que o cenário seja difícil e de turbulência, Ele garante os teus passos, Ele garante aonde você bota a planta dos teus pés. Ainda que o cenário seja difícil, Ele garante aonde você vai pisar. Se você pisar em falso, Ele te toma assim, vai para lá, meu filho, não cai não. Você pisa em falso de novo, Ele vai para lá, meu filho, não cai não. Aí você pisa em falso de novo, Ele vai para lá, meu filho. Ele vai te empurrando e você vai andando. Todo torto, mas vai. E o nome dele vai sendo glorificado. Todo torto, mas vai. E o nome dele vai sendo exaltado, engrandecido. Porque Deus, Ele é Deus. Porém, fica de pé, por favor. Porém, Pedro andando sobre as águas, debaixo de uma palavra, a tempestade não tinha cessado. O que é que acontece? O texto diz que ele para. É o defeito de muito crente. Sabe qual é o defeito de muito crente? Parar. Pastor, já viu? Crente quando está doente? Ô pastor, vou parar. Ô minha amiga, eu vou parar, não aguento mais. Vou parar. Está andando. Observe aqui. Isso aqui está no texto. Pedro está andando no meio da tempestade. Jesus Cristo não cessou a tempestade para ele andar. Jesus Cristo fez ele andar no meio da tempestade. Então entende isso aqui. Cristo está falando assim, ó. Eu vou te fazer permanecer andando no meio dessa tempestade. Eu não vou. Eu vou repetir isso aqui. Eu não vou. É Bíblia isso. Eu não vou parar a tempestade para você andar não, minha filha. Eu não vou parar a tempestade para você andar não, meu filho. Comigo é assim. Você anda no meio da tempestade. E se parar no meio da tempestade, eu te faço andar novamente no meio da tempestade. Mas eu não paro a tempestade. Como é isso, pastor? Está no texto. Ele não para a tempestade. O texto diz que a tempestade para Pedro, mas Deus não para a tempestade. A tempestade para a crente, mas Cristo não para a tempestade. Pastor, e quando é que a tempestade se cessa? É quando o crente aprende a andar no meio da tempestade. E se for possível, se você não souber andar no meio da tempestade, aí eu vou te dizer algo. Cristo, Ele vai segurar nas suas mãos, vai fazer você caminhar no meio da tempestade de mão dada com Ele, mas não vai cessar a tempestade, porque é necessário você andar no meio da tempestade para depois Cristo cessar a tempestade. Pastor, está no texto? Tá. O texto diz, pastor Luiz, que quando ele está afundando, aí ele grita: Senhor! Aí estende a mão. Aí Cristo vem. Deixa eu fazer uma profética aqui. Homem com homem, mulher com mulher. Pega aí. Homem com homem, mulher com mulher. Eu vou encerrar. Homem com homem, mulher com mulher. Pega na mão aí. Vai. Cadê? Cadê a igreja ligada? Homem com homem, mulher com mulher. Procura um homem, pega na mão. Não, de 2 em 2, 2 em 2. Solta aí, 2 em 2. Caça aí um homem aí, caça um homem, caça uma mulher. Homem com homem, mulher com mulher. Olha aí. Pastor, ó, é na direção. Entenda. Você que está do lado dela representa Cristo. Ela que está do seu lado representa Cristo. Você está vivendo a tempestade e é Cristo que está do seu lado segurando sua mão. Ela, do mesmo jeito, vice-versa.
Você entendeu? Pegou a revelação aí? Eu estou dizendo, Cristo está do seu lado, no meio da tempestade, dizendo: eu não vou cessar, eu vou segurar nas tuas mãos e vou te fazer andar. Eu não vou cessar, eu vou segurar nas tuas mãos. Sai do seu lugar, dá um passo aí, dá um passo assim, ó. Eu não vou cessar, eu vou segurar nas tuas mãos. Raicho hebraia fa lamanturi mintori mindari mintou hebrande braico cho hebraia hebrancho pro Há uma graça de Deus nesta casa, e Deus está dizendo: eu não vou cessar essa tempestade, eu vou te fazer andar no meio dela, segurando em tua mão. Você não vai parar, minha filha, você não vai parar, meu filho, você não vai parar, minha filha, você não vai parar, meu filho. Eu seguro em tuas mãos e te faço andar no meio dessa Alai, Erai, Johei, Elamanduia, Rabayasu, Reba. Deus vai, aleluia, segurar em tuas mãos. Pastor, por quê? Porque o inimigo pensou que ia te fazer afundar. Só que todo crente tem uma arma para encerrar. Qual é a arma? Gritar por socorro por Deus. E eu nunca vi, pastor Luiz, Deus deixar um crente que grita por socorro desamparado. E Deus está falando com alguém aqui profundamente. Tem alguém aqui que precisa dar esse grito para Deus. Não sei se você é homem, não sei se você... Isso aqui não é revelação não, isso aqui é a palavra. Tem alguém que precisa gritar para Deus. E aí Deus falou: eu fiz teatro aqui, coreografia para você entender que eu vou segurar nas tuas mãos quando você gritar. Eu fiz aqui coreografia para você entender que quando você gritar eu vou segurar nas tuas mãos. Agora, é duro, mas eu vou dizer: Deus não vai cessar a tempestade até enquanto você não aprender a andar sobre ela. Aí o texto vai dizer que depois que ele aprende a andar com Deus, ambos, a ideia de dois, entram no barco. Aí o texto diz assim, ó: e logo cessou o vento. Mas se o vento era o contrário, vou aplicar agora a revelação de novo. Se o vento era contrário e cessou o vento, então o vento está na que direção? Na direção certa agora, correto? Então você lembra que lá atrás eu disse que o vento não é para lhe matar? O mesmo vento que era o contrário, agora é o mesmo vento que está te soprando para o destino certo. Vou repetir isso. O mesmo vento que estava soprando o contrário, depois que Cristo entrou no barco, é o mesmo vento que sopra o barco para o destino certo. Esse vento não é para te matar, essa luta não é para te matar, essa tempestade não é para te matar, é simplesmente só para te ensinar algumas coisas. É simplesmente só para te amadurecer. É simplesmente só para mostrar quem Deus é na sua vida, e você reconhecer Cristo na pessoa de Cristo e no poderio dele. Aplaude a Ele, louva a Ele, agradece a Ele,